Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Antes de continuar o nosso estudo de hoje em Gênesis capítulo 26, começando com o versículo 17, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, nós te agradecemos e louvamos por nos dar a tua maravilhosa palavra, que é infalível. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanecerá, Senhor. Que a tua palavra seja bênção na vida de cada ouvinte neste dia. Ajuda, ó Deus, a cada ouvinte a prestar atenção ao que o Senhor tem a dizer e aplicar esta mensagem em suas vidas. Que este dia seja para a tua honra e glória, para a edificação do teu povo, Senhor. Te pedimos pela salvação de quem está ouvindo e ainda não te conhece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 26. O capítulo 26 de Gênesis é o único capítulo da Bíblia que trata com detalhes da vida de Isaque. Lembre-se que Isaque era o filho prometido de Abraão, o que receberia a herança, do qual a semente real viria. Mas agora encontramos Isaque aqui no capítulo 26, fora da vontade de Deus. Ele foi para Gerar em um tempo de fome. Deus queria que ele ficasse na terra de Canaã. Deus o queria onde havia enviado seu pai, Abraão. Deus poderia suprir tudo o que Isaque necessitava, mesmo no meio da fome, mas Isaque não teve a fé de seu pai. Sabe o que é interessante observar aqui? E eu já disse isso outras vezes, que Deus tem filhos, mas não tem netos. Os filhos nem sempre herdam a coragem e a fé dos seus pais e avós. Abraão era um homem de fé. Agora Abraão desceu ao Egito, e poderíamos pensar que Isaque havia aprendido com a vida de Abraão que não deveria fazer isso. Mas, ao que parece, Isaque não tinha a fé e a coragem de Abraão. E agora nós o encontramos na terra de Gerar. Ele não foi para o Egito, mas também não ficou onde deveria ficar. Ele não está tão longe da casa como estava Abraão, mas está longe o suficiente para estar fora da vontade de Deus. Então Abimeleque disse para Isaque, no versículo 16, disse para ele sair, onde lemos: Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Ele se mudou para um pouco mais perto de casa, mas ainda estava em Gerar. Ainda estava fora da vontade de Deus. Ele ainda está na terra onde Deus não queria que ele estivesse. Agora, esta falta de vontade de sair, em breve terá sua consequência. Isaque teve que cavar novamente os poços que tinham sido fechados pelos inimigos de Abraão. Os servos de Isaque cavaram um poço e os homens de Gerar lutaram por causa deste poço. Depois, Isaque cavou outro poço e os homens de Gerar lutaram por este poço também. Vamos ler os versículos 18 a 20. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Os filisteus lutaram por causa deste poço. Agora, nesta luta dos filisteus contra Isaque, Deus estava operando. Ele está falando com Isaque, está tentando trazê-lo de volta para casa, onde ele pertence. Agora, apesar de ter sido expulso de onde estava, Isaque não voltou para a terra que Deus havia dado ao seu pai Abraão. E eu me pergunto, por quê? Será que ele pensava que a fome que havia lá era tão grave, tão séria, que estava com medo de ir para a terra que Deus havia escolhido? Durante esta parte da história, creio que Isaque não estava andando com Deus. Não se vê uma grande fé como a que Abraão teve, nem a coragem que Abraão teve. Será que Isaque conhecia o Deus de Abraão do jeito que deveria conhecer? Se sim, por que então ele ficou tão perto do cenário do fracasso e pecado? Se ele conhecia o Deus de Abraão, seu pai, por que não ficou no lugar que Deus o colocou?
Amigo, quando estamos fora da vontade de Deus, a única maneira de voltar para a vontade de Deus é voltar ao ponto de partida, voltar por completo. Isaac ficou nos arredores, está mais perto de onde deveria estar, mas não o suficiente. Agora se vê forçado a cavar poços de água. E por quê? Porque estava onde não deveria estar. Eu creio que se Isaac tivesse voltado para a terra que Deus havia lhe prometido e dado, ele teria poços sem precisar enfrentar conflitos. Aqui temos brigas e temos contendas, temos lutas. Veja o versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. Ezek significa problema, Sitna significa ódio. Então aqui temos problemas e temos ódio. Deus estava usando o problema e o ódio dos filisteus para tornar a vida de Isaac não muito agradável e, por causa disso, decidir voltar para o lugar onde Deus o havia colocado. Sabe, eu creio que às vezes Deus usa essas experiências, amigo. Nos colocamos no meio de dificuldades e parece que tudo está contra nós. É como cavar poços o tempo todo apenas para descobrir que há problemas e lutas, e não há alegria. Eu creio que um dos problemas pode ter sido que Isaac sempre fez o que Abraão lhe disse para fazer. Ele nunca teve que andar pela fé e começar do zero como Abraão. Isaac herdou tudo o que Abraão tinha, porque a promessa a Abraão foi: em Isaac terás a descendência. Ismael não herdou a bênção. Isaac sim, ele herdou a bênção e a recebeu. E aqui eu vejo uma lição. A lição que podemos aprender é que, na maioria das vezes, os filhos não valorizam a herança de seus pais. Uma herança que eles trabalharam duro para conseguir. E os filhos não trabalharam nada por isso. Então eles não valorizam. Eles não entendem o valor das coisas. Porque eles não trabalharam para obtê-las. Eles simplesmente herdaram. E o que vem fácil, também vai fácil. Eu creio que isso cria uma tendência a serem indiferentes, não serem zelosos e não trabalharem duro. Eu creio que a herança de Isaac foi uma herança fácil. Lamentações 3:27 nos diz algo sobre isso. Creio que é bom os filhos aprenderem a trabalhar para ganhar seu pão de cada dia, serem responsáveis desde jovens. E quando não ensinamos isso a nossos filhos, não estamos educando eles direito. No versículo 19 lemos que os servos acharam ali um poço de água viva. No deserto não há vida. Se não há água, não há vegetação, não há vida, você não pode viver sem água, certo? E não pode haver renovação espiritual em nossa jornada se não estivermos perto de fontes de água que Deus abre para cada um de nós. O poço aqui era um manancial que saía do solo. Ter um poço no deserto era causa de inveja. Encontrar um poço despertou a inveja dos servos de Abimeleque e eles disseram: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, que significa problema, e Sitna, que significa ódio e oposição. Agora Isaac precisava de água e Deus lhe deu. Foi pela graça e misericórdia de Deus que os servos de Isaac encontraram água quando cavaram os poços. Apesar do fato de Deus fazer com que tivessem água, Isaac ainda estava fora da vontade de Deus. Ele não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus deu-lhe água, mas também deu problema e amargura com esta água. Portanto, tanto a água como o problema e o ódio dos filisteus vieram de Deus. Eu creio que Deus estava por trás de tudo isso. Eu creio que é possível que Deus nos dê bênçãos juntamente com dor e dificuldade. Quando a bênção está misturada com conflitos, você e eu podemos ter certeza de que não estamos na vontade de Deus. Se estamos na vontade de Deus, teremos bênçãos sem lutas e sem contendas. Isaac está aprendendo devagar, mas ainda está longe de casa, fora da vontade de Deus. No versículo 22 lemos: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Bom, eles pararam de lutar contra Isaac por causa do poço. Por isso o chamou Reobote, que significa lugar tranquilo. Em outras palavras, ele está dizendo: bem, os filisteus nos deram lugar. Você observou isso no versículo 22? E disse: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra.
Então Isaac tomou isso como uma bênção especial de Deus. Como agora não houve conflito, ódio ou luta pelo poço, Isaac pensou que ele estava no lugar da bênção. Ele chamou o poço de lugar tranquilo, porque ninguém mais o incomodou. Mas em seu interior, Isaac estava fora da vontade de Deus. Às vezes eu me pergunto, quantos crentes vivem da mesma forma que Isaac estava vivendo? Na beira de uma vida cristã vitoriosa, na beira da espiritualidade, pensando que estão no lugar certo porque receberam uma bênção. Você pode ter sucesso nos negócios, ter uma boa saúde e mesmo assim não estar na vontade de Deus. E você sabe disso. Espiritualmente, você não é o homem que Deus quer que você seja. E por isso você está na margem, espiritualmente. E ele não é o homem que Deus quer que ele seja, e por isso ele está fora da vontade de Deus, está na beira. Isaac foi motivado a deixar as terras dos filisteus. Bem, vamos ler no versículo 23, e é aqui que temos uma grande mudança. E ele subiu para Berseba. Finalmente ele está de volta para casa. Agora que Isaac está de volta na vontade de Deus, Deus se apressa em abençoá-lo. No versículo 24, lemos uma experiência maravilhosa. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ele foi forçado a deixar a terra dos filisteus. E ele subiu para Berseba. Pena que ele não fez isso antes. Pena que ficou na terra de Gerar, cavando poços, lutando contra a inveja e contra o ódio. Pena que ele não voltou antes. Agora ele está no lugar da bênção. Agora, ouça com atenção. Veja o versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Esta declaração é muito importante. Ela mostra que Deus nunca quis que ele estivesse em Gerar. Através desta aparição de Deus, desta revelação de Deus naquela mesma noite, se torna claro para mim que Isaac estava finalmente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, na vontade de Deus. Enquanto ele estava em Gerar, não havia revelações de Deus, só havia ódio e conflitos. Ele precisava de água para sobreviver, e cada vez que cavava um poço, ele encontrava oposição. Mas agora ele está de volta, onde Deus o queria, de volta a Berseba. E ali Deus apareceu para ele. Agora observe como ele apareceu. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Esta é uma frase maravilhosa. O Deus de Abraão. Aqui temos uma bela imagem, Deus aparecendo para Isaac, recebendo-o aqui em Berseba, assim como a história do filho pródigo. Aqui vemos o pai que perdoa, olhando para a estrada, esperando o filho pródigo voltar de um lugar distante. Você se lembra da história do filho pródigo em Lucas 15? O Senhor estava com Isaac em Gerar. Ele não o abandonou completamente, mas ele não tinha a presença do Senhor e a bênção da maneira que ele teria em Berseba. Então, Deus se revela a Isaac como o Deus de Abraão. E esse, amigo, é o ponto, o tema da Escritura neste momento. Veja, Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus é fiel, e ele cumpre as suas alianças e suas promessas. E quando ele disse, eu sou o Deus de Abraão, estava lembrando a Isaac sua fidelidade à sua palavra. Ele está lembrando Isaac que ele fez uma aliança com Abraão e que nunca quebrará a sua promessa, nunca quebrará a sua palavra. Ele vai manter a sua aliança. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Deus apareceu várias vezes como o Deus de Abraão. Creio que a primeira aparição foi possivelmente quando Abraão enviou seu servo Eliezer numa busca por uma esposa para Isaac. Quando ele foi para outra terra, ele mencionou 2 vezes o Deus de Abraão. Quando ele apareceu para Moisés, em Êxodo 3, ele fez sob o título de o Deus de Abraão. Ele apareceu a Pedro em Jerusalém, em Atos 13, com esse mesmo nome, o Deus de Abraão. Estevão também orou ao Deus de Abraão, antes de ser apedrejado até a morte, como Lucas registra em Atos capítulo 7. Veja, chamar Deus de o Deus de Abraão é lembrar a sua fidelidade, lembrar que ele nos abençoa, não porque merecemos, mas porque ele nos ama. Veja, a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança eterna. Não poderia ser quebrada, não poderia ser revogada. Deus não poderia mudar, não poderia alterar, porque era uma aliança incondicional. Portanto, toda vez que você ouvir a frase, o Deus de Abraão, é um lembrete que Deus fez uma promessa e que ele irá cumprir. Nós temos a vida eterna. Deus nos deu, ela é eterna. Deus não pode tirá-la de nós.
Deus fez uma aliança com o seu filho, que se ele morresse na cruz, desse a sua vida, todos os que viessem a Deus pelo meio da fé em Cristo, teriam a vida eterna, como lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já se perguntou por que quando pecamos Deus nos coloca de lado e não nos manda para o inferno? Bem, ele tinha uma aliança com o Filho. E uma vez que você recebe o Senhor Jesus Cristo, uma vez que você nasce de novo, você não pode desnascer e deixar de ser da família de Deus. Então Deus apareceu para ele. E veja o que ele disse para Isaac no versículo 24. Porque eu sou contigo. Ele estava prometendo a Isaac, assegurando a sua presença a ele. Deus fez uma promessa para Abraão no capítulo 15. Ele disse para Abraão, no versículo 1, que estaria com ele. O Senhor Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E cada vez que um crente ouve Deus falar assim, quando voltamos ao lugar de bênção, podemos ter a certeza de sua presença. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Agora escute bem essa parte. Por amor de Abraão, meu servo. Isaac, você não merece isso. Seu comportamento não tem sido certo, por isso você não merece isso. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer isso por amor a meu servo Abraão. Eu fiz uma aliança com seu pai, e seu pai me obedeceu. Isaac, você não tem sido um homem igual ao seu pai, mas eu prometi que a semente viria através de você. Você, portanto, vai herdar a bênção. Você é meu filho, Isaac. Não filho que eu gostaria, mas por amor de Abraão, eu te abençoarei. Você consegue ver, amigo? Deus nos abençoa por amor de Cristo. Nós não merecemos isso, mas porque o Filho de Deus nos amou e se entregou por nós, Deus então é misericordioso e nos mostra a sua graça a cada dia. Nenhum de nós merece as bênçãos que recebemos, mas as recebemos por amor de Cristo. Como seria rica e maravilhosa e completa a vida cristã se vivêssemos em obediência à vontade de Deus? Veja, faltava algo a Isaac, a alegria de um relacionamento constante com o Senhor. Sim, ele sobreviveu na terra dos filisteus, mas estava fora da bênção de Deus. Temos uma história maravilhosa aqui no versículo 25. Creio que está repleta de bênçãos. Creio que mostra que Isaac finalmente está no lugar de bênção, que está de volta onde deveria estar e que Deus vai fazer algo em sua vida. Deus diz, não temas. Deus lhe disse para não temer, no versículo 24. Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Ele está dizendo que Isaac pode relaxar e confiar na sua presença, que ele pode confiar na sua promessa, na promessa que fez para Abraão. Não temas. Quando você foi para a terra dos filisteus, estavas temeroso. Você não estava confiando e dependendo de mim. Agora você pode descansar em mim. Você pode confiar na minha presença. Veja, amigo, quando nós, como filhos de Deus, acertamos as contas com Deus, podemos ter certeza de que receberemos uma revelação da verdade completa, a mais completa. Você e eu sabemos muito bem que quando não estamos bem em nosso relacionamento com Deus, nosso tempo de estudo da Bíblia não tem sentido algum. Na verdade, deixamos de ler e meditar nas Escrituras e não estamos experimentando tudo o que Deus tem para nós na nossa vida cristã. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua confiança. Agora, o que eu gosto de tudo isso, e vou concluir com isso, é o fato de que Isaac responde favoravelmente a esta aparição do Senhor, a esta revelação do Senhor. No versículo 25 lemos que, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Olhe brevemente para estas etapas que Isaac faz agora. Parece que ele estava em plena comunhão com Deus novamente. Primeiro temos o altar. Edificou ali um altar. Com o altar temos a ideia de uma dedicação, uma consagração. O altar representa o lugar onde o homem se encontra com Deus. Depois temos a oração. E invocou o nome do Senhor. Veja, quando estamos em comunhão com Deus, somos conscientes da nossa necessidade espiritual.
Veja, o que Isaac está fazendo aqui é não se preocupar com as coisas materiais. Não está se queixando da fome na terra. Não está se preocupando com isso. Não está preocupado com o dinheiro ou em pagar as suas contas. Ele está novamente em comunhão com Deus. Ele está consciente de sua necessidade espiritual. Querido ouvinte, a nossa necessidade não é material, mas sim espiritual. Se estamos em comunhão com Deus, Deus proverá as necessidades materiais. Ele disse para Isaac que estaria com ele e supriria as suas necessidades como prometeu a Abraão. Isaac está dizendo, agora eu vejo, agora eu entendo. Ele constrói um altar que nos mostra a dedicação e consagração a Deus e invoca o nome do Senhor. Ele está novamente em comunhão com Deus. Depois então ele armou ali uma tenda no lugar onde ele deveria estar. Agora, tudo está em ordem. Quando Deus está em primeiro lugar, em cada detalhe de nossas vidas, então nós temos a água que necessitamos, pois lemos que os servos cavaram um poço. Esse é o progresso espiritual na vida de Isaac. Bem, vimos muitas lições que você e eu precisamos saber. Que Deus nos ajude a ver a nossa necessidade. Uma íntima comunhão com Ele é o segredo para a plenitude de bênçãos. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.